A história do montanhismo não tem uma data certa de quando nem aonde se iniciou. O que se sabe é que a saga teve início em 1760, quando o filósofo suíço Horace Benedict ofereceu dinheiro para que encontrasse uma rota que levasse ao topo do Monte Blanc. Horace tinha por objetivo fazer medições científicas no cume da montanha. Sem sucesso, subiu poucos metros e retornou. Os europeus reconhecem que a conquista de Monte Blanc em 1786, localizado na fronteira da França com a Itália, foi o ponto de partida do montanhismo, feito e realizado pelos franceses Jacques Balmat e Michael Gabriel Packard, provando que era possível passar a noite na montanha e sobreviver, discordando do que os cientistas da época afirmaram. Um ano após a conquista de Monte Blanc, Balmat retornou para realizar a segunda ascensão. Em agosto de 1787, Horace Benedict, junto de Balmat e outros ajudantes, realizou seu sonho ao chegar ao cume da montanha. Com esses feitos realizados, montanhas vizinhas ao Monte Blanc foram sendo desbravadas por diversos pesquisadores. Em julho de 1821 foi fundada a primeira associação de guias de montanhas do mundo, a Companhia de Guias de Chamonix. A partir de 1850, a prática deixou de ser científica e passou a ser praticada como um esporte. Os anos seguintes foram a época de ouro do montanhismo, fazendo com que entre 1863 e 1865 fossem registradas mais de 100 ascensões nos principais cumes. Com essa alta na prática do montanhismo, foram criados inúmeros clubes e associações com a intenção de organizar a prática. Já no Brasil, em 1817, a inglesa Henrietta Kersters, que morava no Rio de Janeiro, fez a sua ascensão no cume do Pão de Açúcar, fincando a bandeira de seu país. O acontecimento em questão fez com que houvesse uma agitação na cidade do Rio de Janeiro, motivando o soldado lusitano José Maria Gonçalves a chegar ao cume logo no dia seguinte e trocar as bandeiras da inglesa pela bandeira portuguesa. Outro fato de grande importância no Brasil ocorreu em 1879, em que um grupo de entusiastas paranaenses, um deles Joaquim Olímpio Miranda, escalou a principal montanha da Serra do Marumbi. Em homenagem a Joaquim Olímpio, o pico foi denominado Monte Olimpo. Em 1912, outro marco aconteceu. Ocorreu a ascensão do Dedo de Deus, na Serra dos Órgãos. Muitos outros picos foram conquistados nesse período no Brasil. Mas em maio de 1953, Edmund Hiller e Tenzin Norgay, junto de uma expedição inglesa, conseguiram finalmente conquistar o Everest, o pico mais alto da Terra, com quase 9.000 metros de altitude. Finalmente, a partir da década de 60, se consolidou o montanhismo esportivo moderno, com novas técnicas desenvolvidas e equipamentos mais avançados, treinamentos rigorosos e escaladas cada vez mais atléticas. Em 1978, Reinhold Messner atinge o cume do Everest sem utilizar nenhum oxigênio engarrafado, desmentindo a ciência de que era possível sim respirar em uma altitude tão elevada. Na década de 80 e 90, a escalada esportiva cresce no mundo, e os brasileiros Mozart Catal e Valdemir Niklevix, um dos nomes mais conhecidos no montanhismo brasileiro, conseguem chegar ao pico do Monte Everest, com a ajuda de oxigênio engarrafado. A partir daí, o esporte passa por grandes avanços, grandes mudanças, para se tornar o que a gente conhece hoje. Modalidades do montanhismo: escalada livre tradicional, escalada esportiva em estruturas artificiais, escalada esportiva de competição, boulder, progressão artificial em rocha, big wall, escalada alpina, alta montanha, cascata de gelo e rapel. Montanhistas brasileiros famosos: Mozart Catão, Roberta Nunes, Bernardo Colares, Fábio Muniz, Valdemar Niklevix, Joaquim Olimpo e Vitor Negrete. Locais famosos para o montanhismo: Monte Everest no Nepal, Monte Kilimanjaro na Tanzânia, Monte Matterhorn na Suíça, Pico Orizaba no México. Esses são os famosos mundialmente. Agora no Brasil temos a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, o Monte Roraima na divisa entre o Brasil e a Venezuela, Serra dos Órgãos em Teresópolis, Morro do Painácio na Chapada Diamantina e no Paraná temos o mais famoso como Pico Marumbi.
Pois bem, alguns dos equipamentos necessários para a prática do montanhismo são, começando com o mais importante deles, sendo uma mochila grande para levar todos os outros objetos, começando com lanterna, bússola, uma caixa de fósforos ou isqueiro, um canivete, um kit de primeiros socorros, roupa extra e comida extra. É importante também a pessoa ter uma corda e um mapa extra dentro da mochila. É importante também que para a pessoa poder praticar essa modalidade, ela esteja com uma roupa adequada para o esporte e sempre com uma roupa extra para caso aconteça alguma coisa. É importante também que caso ela não saiba o caminho correto ou ainda não tenha decorado, o mapa e a bússola estejam sempre prontos para uso dentro do bolso ou na mão. Bom, já alguns outros equipamentos necessários para a modalidade de escalada são a cadeirinha, que são duas alças presas entre as pernas, os mosquetões, que servem para ligar diretos objetos dentro da modalidade, o capacete, que é extremamente importante para a segurança da pessoa, extensores, uma luva para descida dentro da corda, os freios ATCs ou 8, alguns grampos de ferros e um apito. Bem, o montanhismo exige diversos tipos de materiais, sejam eles para a execução da atividade ou sejam eles equipamentos de segurança. Porém, nem todos são necessários em toda atividade de montanhismo, porque cada atividade de montanhismo exige um tipo de equipamento. Um belo e simples exemplo disso: uma atividade onde não tem o pernoite ou não tem o repouso não necessita de uma barraca ou de um saco de dormir. Quando não se vai dormir no destino ou durante a caminhada, não se precisa do saco de dormir e da barraca, são equipamentos desnecessários. Levar excesso de material pode causar a fadiga durante a trilha, e às vezes um momento de lazer, que era uma trilha de 2 a 3 horas, acaba se tornando algo muito cansativo pelo excesso de materiais. Podemos citar vários exemplos. Bolsas de 70 litros são bolsas extremamente grandes e espaçosas, que cabem diversos materiais, muitas vezes materiais desnecessários. Uma trilha onde não vai ocorrer a escalada, somente a caminhada, não necessita de materiais para escalada, como cordas, fitas únicas, cadeirinhas de bombeiros, mosquetão. Materiais são desnecessários, porém muito úteis dependendo da atividade. Ou seja, a lista de materiais é imensa: roupa térmica, barraca, saco de dormir, canivete é extremamente necessário e deve ser sempre levado, nunca sabemos qual imprevisto teremos. Outra parte dos materiais muito necessários são o kit de primeiros socorros. Nunca sabemos o que vai acontecer em uma atividade. É algo totalmente imprevisível. Então é sempre necessário pelo menos o básico para um cuidado emergencial. Mas voltando à lista de equipamentos: barracas, sacos de dormir, cordas, cadeirinhas de bombeiros, mosquetão. São diversos materiais extremamente necessários, porém não para todo tipo de atividade. Então, antes de separar o seu material, analise o seu percurso, analise a sua trilha, conheça o espaço, ou pelo menos se informe com alguém que conheça, que tenha experiência, e veja qual material é necessário. Caso não seja feita essa avaliação, durante o seu percurso você pode se dar falta de um material que precise. Ou, no final do seu percurso, você pode se deparar com uma bolsa cheia de materiais que você nem acabou usando.